Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Alfama Podcast. Eu sou o Dalmison Fontes, host do podcast, e hoje tenho o prazer de ter aqui na minha frente Yuri Melo, especialista em direito imobiliário. Um cara que é crânio no assunto, são as questões jurídicas que envolvem o mercado imobiliário. E ele está aqui hoje para responder nossas perguntas e trazer conteúdo riquíssimo para você que está estudando para virar corretor, já é corretor de imóveis, de repente é dono de imobiliária, administra imóveis e tem questões do direito aí no seu dia a dia e que queria ter mais informação sobre isso, de repente ser um corretor mais preparado, um dono de imobiliária mais preparado para lidar com essas questões. E ele está aqui, nosso querido amigo Yuri, para resolver a maior parte dessas dúvidas que a gente vai colocar aqui para ele. E caso não tenha ficado claro o que a gente perguntar aqui para ele, ficou mais alguma dúvida sobre uma questão específica desses comentários, que a gente vai pedir uma ajuda dele para te responder também nos comentários, tá bom? E se você está aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, que todo sábado sai conteúdo aqui riquíssimo para te ajudar na sua formação como corretor de imóveis, seja você um estudante, já está atuando no mercado, está começando agora. Então o objetivo aqui é sempre trazer conteúdo de valor para você, tá bom? Então, Yuri, para quem não conhece ainda o cara que está por trás de muitas ações aí do direito imobiliário, que ajuda a resolver questões litigiosas ou não do mercado imobiliário, quem é Yuri Melo, para quem não te conhece? Porque a gente tem audiência aqui basicamente do Brasil inteiro, e muita gente que não te conhece ou já conhece, queria conhecer um pouco mais. Quem é Yuri Melo? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, toda a família Alfama. Sou Yuri Melo, formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Sim. Já há 13 anos atuando, né, profissionalmente. Até mesmo antes mesmo de receber da formatura, né, a gente já conseguiu passar na OAB, a gente já tinha o registro. E a atuação sempre foi marcante, principalmente pela questão, pelo menos na minha experiência, de ter um convívio, um contato com vários ramos do direito. Sim. Que na prática do direito imobiliário veio a ser algo enriquecedor, já que o direito imobiliário não toca só um nicho do direito. É o direito civil, mas uma gama de normas jurídicas, financiamentos, direito ambiental, você tem o Código de Defesa do Consumidor, lei de distratos e corporações, leis municipais. Então é uma gama muito grande de informações. É um desafio, sim, para quem está na área jurídica. Sim. E o mercado exige essa qualificação e essa atuação conjunta com os players do mercado imobiliário. Sim. Quando você fala dos players do mercado, são corretores, imobiliárias, todos esses players que estão envolvidos nas transações imobiliárias. Exatamente. E você percebe até que, através de fintechs, startups e novos empreendedores digitais, você consegue facilitar, às vezes, financiamentos, para que dinheiro novo surja no mercado, novas modalidades de crédito, novas modalidades de contrato, de arranjos societários. Sim. Dinamizam o ambiente e os jogadores, os players do mercado, eles vão se diversificando, buscando o melhor resultado, né, para eles, para os sócios, mas também o melhor resultado para o cliente. Sim. Então é muito dinâmico e a gente busca trazer o melhor resultado para todo o ambiente, todo o ecossistema do direito imobiliário, né, do negócio imobiliário. Bacana, show de bola. Então percebemos que é o cara que tem mais do que capacidade de nos ajudar aqui a resolver nossas dúvidas, que são... A gente colocou aqui, a gente elencou 8 perguntas, geralmente de 8 a 10 perguntas, que são as mais corriqueiras e mais comuns, né, para quem transita aí no meio imobiliário, vende, compra imóveis, administra, gerencia pessoas que vendem imóveis, etc. Então vamos lá, falando agora especificamente de alguns tópicos aqui importantes. Perguntas que vão envolver corretagem, né, e as comissões, que são questões que muitas vezes são problemáticas no meio imobiliário. Comissão garantida. Doutor Yuri, se o corretor, né, aproximou as partes, mas elas fecharam o negócio por fora, depois ele ainda tem direito à comissão, e aí quem está nos assistindo aqui, se já é corretor ou se está estudando, essas perguntas elas vão simular cenários que acontecem, né, no meio de uma transação imobiliária e que podem ser cabíveis de uma ação de um advogado, uma ação jurídica para intervir por alguma das partes, não é isso? Então, se essa situação acontecer, o corretor aproximou as partes, o comprador e o proprietário, e eles fecharam o negócio por fora, né, depois, sem de fato a conexão com o corretor de imóveis, ele entender a comissão, ele pode requerer sua comissão?
Pode, deve e até justo, porque ele atuou naquela negociação. Sim. É uma intermediação que ele faz pelo artigo 722 do Código Civil. Ele coloca lá a responsabilidade da atuação do corretor e também a necessidade de ele prever juridicamente no contrato o valor da porcentagem da remuneração dele, o momento em que ele vai receber o valor e quando ele conseguir o êxito. Se vai ser na assinatura do contrato de compromisso de compra e venda, por exemplo. Sim. Se vai ser futuramente com a escritura pública registrada em cartório, com a assinatura do contrato de financiamento ou com a outorga da propriedade. Então, o essencial, o corretor, ele bem instruído, bem orientado, que sabe defender a sua comissão, vai conseguir demonstrar para o seu cliente que ele realmente tem segurança no que ele está fazendo. Sim. O primeiro passo é defender a comissão de corretagem. Então, mostrando outro viés da sua pergunta, que é comum na prática para o corretor que está em busca de um lead qualificado, que tem que atender, bater uma meta X de imobiliária, ou meta dele mesmo, por conta dos custos dele. Sim. Então ele atende 10, 15 clientes e acaba perdendo um pouco o controle do fluxo. E acaba fazendo contratações verbais, não escritas. Só averbando, como se fala, né? Pois é, apalavrando, né? Apalavrando. Você manda um áudio no zap, você faz uma ligação e depois você perde aquilo. Então, como ele vai cobrar uma coisa que juridicamente é frágil, que juridicamente não existe porque ele não é palpável, né? Não registrou aquilo. Não precisa registrar em cartório. Lembro também, eu falo isso inclusive nas minhas aulas, que na época da pandemia, né, veio à tona aí com muita força os contratos digitais. Então, mesmo à distância, a gente conseguia enviar contratos eletrônicos, digitais, através das plataformas. Por quê? Porque eu conseguia sair de mensagem de WhatsApp, de e-mails. Às vezes a pessoa faz um contrato de negociação de imóvel de R$ 1 milhão, mas a base da negociação é toda por WhatsApp, ligação. Sim. Então, o primeiro passo dele é, no contrato de corretagem, deixar claro quando ele tem que receber o valor, qual foi o resultado que ele conseguiu e o valor da percentagem. Se ele conseguir demonstrar isso, fazer prova de que ele uniu as partes, que ele levou o comprador até o vendedor, até o imóvel, registrou as visitas, não é para divulgar, mas é para que ele tenha no seu acervo. Ele tem um controle de quantas, até da produtividade da eficiência dele. Então, vai chegar no caso de, se for necessário judicializar, ele já tem todos os elementos de prova, até mesmo porque pelo Código Civil ele demonstra se o negócio foi feito em virtude do esforço e do trabalho do corretor, ainda que o comprador e vendedor façam um negócio à parte, inclusive fora do prazo que ele tinha lá do contrato de corretagem, a comissão é devida ao corretor porque o negócio foi feito, porque ele prospectou o cliente. Sim. Deu para entender? Cumpriu a função dele. Agora, ele tem que fazer o papel dele de proteger a comissão dele. Sim, no caso, ele tem que reunir provas de que ele atuou profissionalmente. Isso é bom para ele porque ele sai no campo de ser amador, e muda a sua conduta, muda o seu comportamento e passa a se profissionalizar para proteger o que realmente para ele é o interesse dele. Satisfazer o cliente, mas evitar que ele leve uma pernada no popular do cliente. Então é muito comum o corretor processar outro corretor, processar o que foi o cliente dele e até às vezes imobiliárias quando eles trabalham de forma em parceria ou colaboração. Sim. Assim, eu acho que esse podcast você vai vir muito a calhar, porque eu já vi muitas dessas tramitações entre venda, parcerias, acabarem de maneira litigiosa, não só indo para tribunal, etc., mas as pessoas precisam entenderem porque um acordo não ficou explicitamente, né, claro, não ficou registrado, e aí quando a venda de fato acontece, a coisa é concretizada, as partes não concordam mais, e aí começa aquele atrito, né? Então é importante esse podcast para quem está nos assistindo, que é corretor de imóveis, que está estudando, já atua no mercado, já tomou pernadas de outros agentes aí, ficarem cientes e se protegerem disso, né? Então vamos lá. Exclusividade de venda. Qual a real segurança jurídica de um contrato de exclusividade? O corretor recebe mesmo se o dono vender por conta própria? Exatamente. Eu costumo dizer que o contrato de corretagem com cláusula de exclusividade é uma via de mão dupla. Certo. Então, a exclusividade ela vai fazer com que o corretor concentre nele
né, todas as comunicações e propostas, seja de compra, seja de venda. Certo. E também vai obrigar o dono do imóvel a, chegando nele, qualquer tipo de comunicação ou de proposta, ele se obriga também a direcionar a proposta, a centralizar a proposta no corretor. Só para eu entender, esse contrato ele é feito assim que o cliente tem contato, no caso que o corretor tem contato com o cliente? Sim, é anterior à futura negociação. Então, por exemplo, eu tenho interesse de vender um imóvel. Certo. Você é corretor. Certo. Então, eu te chamo para a gente negociar quais são os termos. Sim. Estamos de ok, de acordo. Eu preciso de autorizar, divulgar imagens, fazer visitas, entrar em condomínio, se for o caso, loteamento e tal. Depende se o loteamento tiver controle de acesso. E aí eu preciso demonstrar que eu contratei você. Então, o contrato de corretagem protege as duas partes. Então, ele é prévio ao futuro contrato que será feito com aquele meu objetivo. Vender, locar, arrendar, comprar. Então, a gente faz primeiro esse contrato e o contrato normal não possui exclusividade. O que é normal? Ter mais de um corretor imobiliário atuando no imóvel. Sim. Quando eu coloco a exclusividade, é algo que vai restringir, né, o direito. Então, o ideal é que ele seja por um prazo curto de tempo. 90, geralmente de 90 dias, 180 dias. Varia de acordo com as condições da parte. Então, 90 dias você exclusivamente vai promover aquele imóvel para ser vendido, locado, arrendado, comprado. E faz com que o corretor tenha mais tranquilidade, invista mais na publicação, nas campanhas que ele vai fazer, seja ela tradicional ou digitais, né? Para poder conseguir um melhor retorno. Então, eles podem combinar uma remuneração maior, uma comissão maior, condições melhor, entendeu? E o corretor ele vai trabalhar com mais tranquilidade. Sim. E é um ponto importante. Vamos supor que o contrato de corretagem com exclusividade seja de 90 dias. Ainda que o negócio venha a ser feito, a compra e venda venha a ser feita no dia 91, ou seja, após o término da vigência do contrato, se o cliente ele foi fruto do trabalho do corretor, o corretor também tem direito à comissão. Sim. E se não receber... É com ação judicial. Entendi. Esse podcast vai ser muito, muito esclarecedor, porque eu mesmo estou ficando aqui, não sou um corretor de imóveis, mas estou entendendo várias nuances aqui que eu não fazia a mínima ideia. Porque eu converso aqui com os corretores de imóveis e outros profissionais também, mas desse ponto de vista eu nunca tinha conversado. É importante entender que, até mesmo se eu for comprar um imóvel, for vender alguma coisa, que essa questão jurídica ela tem que vir até mesmo antes de qualquer transação, né? Para resguardar as partes envolvidas. Quando a gente diz que a prudência e a devida diligência, que a gente chama de due diligence, ela vem previamente. Então você já está preparado para vários cenários. Sim. Compare isso, por exemplo, é diferente você ter... Eu sou recém-habilitado na minha CNH de motorista. Mas o que vai diferenciar um bom motorista ou não é se eu sei tocar no volante, mas se eu sei reagir aos outros atores que estão no trânsito, que podem fazer com que eu venha bater o carro ou não, acontecer um acidente, uma coisa grave. Então, é a minha preparação, a reação daqueles fatores externos. Então, a devida diligência, a prudência, né, e a qualificação do corretor vai fazer com que ele esteja melhor preparado a responder às demandas que ele vier receber. Sim, não, é a capacidade de estar bem preparado para reagir, não só ter o conhecimento para ser corretor, mas reagir a um ambiente que ele vai estar inserido, né? E aí o direito entra como parte essencial para resguardar. Eu não entendo na prática como funciona imobiliário ou corretor sem um jurídico ao lado. O risco é muito grande. Sim. E que a gente observa pela legislação bem claro, né? O corretor ele é responsável por garantir a segurança e passar todas as informações sobre o negócio que está sendo feito de forma espontânea. Ou seja, o cliente não precisa perguntar. Sim. Se ele omitiu alguma informação, culpa ou que é descuido, né? Ou por intenção, por dolo, ele vai responder. Então, porque é o dever do corretor, que é o expert, especialista, passar as informações para aquele que é o ignorante, que não entende. Ignorante não é uma forma pejorativa, mas é uma forma de dizer aquele que ignora como o negócio tem que ser feito. Sim, é leigo, né? O leigo, né? Para a palavra melhor. Então, esse corretor vem para trazer à luz, né? Conhecimento àquele que não está no dia a dia do negócio imobiliário. Sim, bacana. Falando agora de arrependimento no negócio, o famoso distrato, não é isso?
Se o comprador desiste da compra após assinar o sinal, o corretor precisa devolver a comissão ou o trabalho já é considerado concluído? O ideal, nesses casos, é que fique bem esclarecido qual foi a atuação. Por quê? O contrato de comissão de corretagem vai dizer que o êxito foi atingido com a assinatura do contrato de compra e venda. Sim. Então, em tese, a comissão não tem que ser devolvida. Ela entra, inclusive, como despesa do custo do negócio, da essência do negócio. Quando a gente vai para a lei de distratos, quando envolve incorporação imobiliária, a gente inclui lá que a taxa de corretagem, a despesa de corretagem, é uma das despesas que não são devolvidas pela incorporadora. Isso sempre é um padrão? É um padrão. Porém, se houve algum erro, alguma atuação defeituosa pelo corretor, ele teria que devolver. Inclusive, nós tivemos a decisão recente da STJ, quando o negócio não é concluído, um exemplo, a construtora veio a falir, o comprador, o consumidor faz um distrato, uma rescisão contratual, a comissão de corretagem ela não é devolvida. Decisão recentíssima do STJ. Havia essa discussão de que seria devolvido ou não, mas o entendimento mais recente pelo Superior Tribunal de Justiça é que a comissão do corretor ela não é devolvida, porque foi aquilo que a gente conversou antes. A comissão de corretagem ela é a parte do negócio principal. Ela que viabilizou que o negócio fosse feito. Sim. Se ele vai ser entregue ou não, aí é uma responsabilidade da construtora, da incorporadora com o consumidor. Sim. Que são atividades diferentes da do corretor. Sim. Seria abusivo você exigir que o corretor garantisse a entrega de um imóvel, por exemplo. Sim. Não é função dele, né? Não é função. Não é razoável você exigir isso. Porém, você pode exigir que um corretor que já sabia que uma construtora incorporadora já estava atrasada, já estava em recuperação judicial, já estava falida ou insolvente, e mesmo assim ele vendeu o imóvel. Então ele já tem um dolo. Sim. Tem uma intenção aí. Uma intenção. Ele omitiu informação, porque se eu digo para você, olha, temos esse negócio aqui. O imóvel que você quer, eu consegui o mesmo imóvel na planta com um valor melhor. E eu omito que a empresa está com dificuldade, você diz, poxa, você conseguiu o que eu queria. Mas eu digo e complemento a informação. Mas a empresa já está em dificuldade, a obra já está atrasada. No mínimo você adiaria fazer o negócio. Você repensar. Então se você omite a informação que prejudica o consumidor, que faz com que ele tomasse outra decisão, aí sim, o corretor se colocou na responsabilidade, porque ele omitiu a informação que é importante. Sim, então fica entendido que a função do corretor é até o fechamento da venda. Após isso, não é função mais dele. Não. Então ele tem direito a receber a comissão dele. É direito normal. E geralmente quem paga é a construtora inverte, né? Quem paga é o comprador, né? Que é o consumidor. Sim. Que já foi decidido pelos tribunais que o consumidor, se for previsto em contrato, existe possibilidade sim. Ainda que ele se arrependa, beleza, mas o corretor já cumpriu a função dele. Já cumpriu a função dele. Bacana. Falando em responsabilidades do corretor, até que ponto o corretor pode ser responsabilizado judicialmente se omitir um problema estrutural ou jurídico do imóvel? Essa daí a gente acabou de falar. Sim. Quando ele age omitindo, né, implicitamente a gente está dizendo que só omite quem já sabe a informação. Sim. Senão não omitiria. Exato. E ele omite para que o negócio ocorra. Ou seja, tem uma intenção aí, tem uma intenção terrível aí. Ele, através da omissão dele, ele se beneficiou e prejudicou o outro. Então, a responsabilização aí vem da parte civil, né, devolução do valor da corretagem, multas, indenizações, danos morais envolvidos, até às vezes algum tipo de perda. Se você me traz um imóvel que garante que vai ser entregue amanhã e a gente sabe que a construtora já está atrasada e omite essa informação para o cliente, e ele já tinha prometido, por exemplo, que daqui a um ano estava com o imóvel alugado, então ele tem perdas e lucros cessantes. Sim. Então o nível de responsabilização civil vai ser tão grande, do tamanho igual à extensão do dano que ele causou. E eu ainda vou complementar com mais uma situação que eu vivenciei, não tive prejuízo,
Mas eu estava saindo de um estabelecimento comercial e vi um pessoal de marketing fazendo uma campanha, né? Uma ação, né? Que chamam. Sim, sim. E aí recebi um panfleto de uma incorporadora divulgando uma incorporação e eu digo, olha que legal. Comecei a procurar os detalhes, né? Eu advogado, né? Aí virei o panfleto, opa, não tinha a divulgação do memorial de incorporação. O que seria isso? Toda incorporação que ela é feita por lei, você tem a obrigação na sua divulgação, na sua campanha, Sim. você só pode divulgar que aquele empreendimento está sendo feito Sim. se ele já tiver o registro de memorial de incorporação. O que é isso? É como se fosse o DNA, o esqueleto daquilo que você vai entregar. Lembre, é uma incorporação. Quer incorporar é você vender primeiro para depois construir. Então, quem garante que eu vou vender para você e vou vender para outro o mesmo imóvel? Exatamente, a mesma qualidade. Para você eu vou vender em um padrão, para ele eu vou vender em outro padrão. Posso até fazer isso. Porém, desde que seja registrado, para que alguém possa consultar no cartório que o empreendimento está sendo feito de acordo com as especificações técnicas, de tamanho, de qualidade, de prazo, tudo. Sim. Então, se você faz divulgação de uma incorporação, de um empreendimento, que ele não tem registro de memorial de incorporação, é crime. Eita! Então não é só civil, também é penal. Sim. E pode caracterizar isso aí como um crime e como um golpe também? Porque se você está vendendo algo que você não tem mínima intenção de entregar... O golpe que a gente fala assim da fraude, geralmente vai para o crime de estelionato. Sim. Então é uma tipificação diferente, né, que é o próprio Código Penal que prevê. Sim. Quando a gente tem essa divulgação sem o registro do memorial de incorporação, sem informar o registro, é a própria lei de incorporação que prevê. É até um crime de menor potencial ofensivo, até 4 anos, mas prevê multas de até 100 vezes o valor que foi pago. Caramba! Então... assim, não é bom, ainda que seja, a gente tá na área da identidade digital, né? Então você coloca o nome do corretor e aparecer um processo criminal, não é bom. Não é um bom indício, né? Caramba, olha só. É bom que esse podcast, quem assistir ele com calma, entendendo e deixar alguma dúvida aqui, caso não seja sanada aqui as nossas dúvidas, vai sair daqui um corretor muito mais preparado, com uma visão jurídica amplificada e bem... Porque eu acho que todas as situações aqui... o corretor vive no dia a dia. Sim. E se ele não sabe como lidar, ele pode ou provocar, falando na sua língua, dolo, ainda que intencional, ou pode se prejudicar. Sim. Porque não se protege, não se resguarda juridicamente, pode acabar sendo, né, penalizado de alguma forma, porque ele não está ciente das obrigações, do direito, de quem está comprando, de quem está vendendo, da própria incorporadora, como você acabou de falar. Aluno da UFAMA sabe. Que pegou minhas aulas vai estar lá. Eu faço questão de começar. Olha aí. A gente começa estudando Código Civil. Sim. Abre lá artigo 722, 723, 24. Vai ver lá que é a obrigação do corretor de forma espontânea. Não precisa ser provocado. Então essa palavra espontânea muda tudo, faz toda a diferença. Sim. Porque ele tem que trazer. Eu inclusive falei na sala de aula, na última aula recente, eu falei assim, veja que jeito interessante de dizer que o imóvel recebe sol durante todo o dia, que ele é um imóvel quente. Imóvel iluminado durante todo o dia. Eu estou dizendo que o imóvel é quente pra caramba. Não vai ter momento de sombra, ou se tiver, vai ser sombra parcial. Que não seria, para alguns casos, o imóvel ideal. Sim. Pra, pouquíssimos casos. Num país, né, numa região do Nordeste que é quente aqui, a gente busca à tarde que seja um sombra, né? Sim, pelo menos à tarde, né? Exato. Mas ele deixou bem claro de forma elegante. Sim. Entre tantas outras características, ele disse: imóvel iluminado durante todo o dia. Não vai te faltar luz. Não vai te faltar luz. Não vai ser um problema. Ai, vamos lá. Falando de parcerias. Yuri, como o corretor deve se documentar em uma parceria para garantir que o repasse dos 50% da comissão seja feito de forma segura? Esse 50% de comissão é quando o corretor está atrelado à imobiliária, não é isso? Sim. Ele divide metade com a imobiliária. Como que ele pode documentar essa parceria? Nesse ponto é bom lembrar o seguinte, o COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, fez um termo de ajustamento de gestão com o CAD, o Conselho de Defesa Econômica, e ele previu que você precificar, né, o limite da porcentagem da comissão do corretor, você estaria provocando uma reserva de mercado. O que o CAD quis dizer com isso? O corretor é livre para estipular a porcentagem da comissão que ele entenda que seja devido e que o mercado aceite.
Sim. Trocando em miúdos, aquele que possui maior know-how, maior credibilidade, vai geralmente conseguir maior carteira de imóveis, maior carteira de clientes, vai conseguir uma comissão maior, porque ele conseguiu, ao longo do tempo, dos anos, maior credibilidade junto ao mercado. Não seria justo que ele recebesse uma mesma comissão de alguém que está começando agora, que não tem a mesma credibilidade. Sim. O problema não é começar, todo mundo vai começar um dia, toda a jornada começa com o primeiro passo, né? E tem gente que já começa e já estoura, já consegue ser, tá lá entre os top 5, né, do mercado imobiliário, os tubarões. Mas essa porcentagem de 50% não é necessariamente seguido. Então, às vezes, você está no universo de 5%, às vezes fica 3,5% para um, 1,5% para outro. Sim. Então, varia muito. Não necessariamente é 50%, porque vai ser uma dinâmica de mercado. Quem tiver mais força tem maior poder de negociação. Sim, barganha, né? Barganha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente observa uma nova geração de corretores de forma independente. Está atuando com PF, pessoa física, abrindo próprias imobiliárias, mas não estão vinculadas às imobiliárias nem por CLT, nem por algum tipo de parceria. Fazem parceria por uma necessidade do negócio, do cliente. Sim. O meu cliente precisa fazer com o seu, aí é feita a parceria. E da mesma forma que a comissão de corretagem, a parceria ela também tem que ser documentada. E como é que tem que ser feita essa documentação? Um contrato? Geralmente um contrato, um termo de parceria já é mais simplificado, porque quando você tem quando você chega nesse período, é porque as duas partes já têm um corretor. Sim. Para ter a parceria, tem que ter as duas partes com o corretor. Sim. E aí você faz o termo, um contrato de parceria que já estipula quanto vai ser a comissão de cada um. Agora, a cereja do bolo, o detalhe, que é importante, e eu recomendo que isso seja feito, no contrato de negociação de compra e venda, por exemplo, ou de locação, esteja previsto lá qual é o valor da comissão, como ela vai ser repartida e que os corretores assinem junto o contrato. Sim. Então sim. veja que como você consegue qualificar por causa de uma orientação, de uma conduta, de um comportamento diferente. Ah, mas é mais uma pessoa para assinar, é mais burocracia. Amigo, se você não protege o que é seu, o que dirá o dos outros? Não é? Então depois você não venha ligar para poder reclamar. E aí você vai depender de um processo judicial. Sim. Vai vir uma decisão, vai vir uma audiência de conciliação, audiência de instrução, a sentença, recurso ou não, e aí... Sim. Menos você se resguardar, né? Perfeito. Vamos lá, Yuri. Eu tô achando ótimo esse podcast, Vou conversar com alguns amigos corretores ali, que você tem a parte jurídica bem resolvida, rapaz. Assiste esse podcast aqui. Vamos lá, Yuri. Falando de anúncio e oferta. Se o corretor anuncia um imóvel com erro de metragem ou valor, ele é obrigado a cumprir o que está no anúncio conforme o Código de Defesa do Consumidor ou não? Essa é uma pergunta muito interessante e o nosso sistema jurídico ele é muito rico. Sim. Então ele vai dizer a resposta para isso daí, como um bom estudante de direito, até estagiário, seria depende. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor, ele para ser aplicado, precisa que exista um desequilíbrio. Certo. Geralmente existe um grande estabelecimento de um lado, que vai ditar as regras, e do outro lado vai ter o consumidor, que vai aceitar ou não, num contrato de adesão. Ou a opinião do consumidor é apenas dizer, vou aderir ou não. Ele não vai discutir as demais cláusulas porque ele não tem tamanho suficiente para discutir de igual para igual com aquela empresa. Exemplo, eu vou adquirir um computador, pacote Microsoft e tal, de um software. O Windows vai discutir comigo como vão ser as cláusulas contratuais? Não. Você adere se quiser. Qual é a pena que tem de eu não aderir? Tô fora do jogo, não vou usar. E não vou estar integrado com quem usa. Sim. Então, quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, não se aplica para o corretor pessoa física. Primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, existe uma decisão do STJ, né? Já tem um tempo, que ela diz que quando existe corretor na imobiliária, pessoa jurídica, seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Mas por quê? Por que não o PF não, o PJ sim? Porque a imobiliária, ela teria, né, por ser uma estrutura maior de negociação de barganha, um número maior de clientes, de know-how, ela teria uma maior credibilidade em forma de impor. De impor as regras da negociação. Sim. Que é uma das características do mercado de consumo. Você vai ter
com mais força. É uma relação desequilibrada, desigual. Tem um que vai impor as regras. Sim. Então, para que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor, você vai ter que demonstrar o cliente que está prejudicado que não teve como negociar nenhuma cláusula. Sim. Do outro lado, a imobiliária vai dizer, não, ela discutiu de igual para igual o tempo que ela ia entrar no imóvel, a forma de pagamento, o dia do pagamento, Sim. forma de garantia do contrato de locação ou não, o sinal. Ela discutiu várias cláusulas. Então, apesar de nós sermos pessoa jurídica imobiliária, nós não usamos o Código de Defesa do Consumidor porque nós não impusemos a vontade para o cliente. A gente discutiu de igual para igual. Então, assim, vai ser do caso a caso a aplicação não do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que fazer primeiro esse recorte da sua pergunta. Se aplica ou não. Então, primeiro ponto. Aí a gente vem para a segunda parte da pergunta. Qual seria a essência? Se o corretor ele vai se comprometer com o anúncio que ele fez. Sim. E aí a gente vai para o Código Civil. O Código Civil diz que você está vinculado à oferta que você faz publicamente. Você é obrigado a cumprir. Você é obrigado a cumprir. E como é que eu vou fazer? Se for um imóvel de 150 metros quadrados, ele só tem de 55 metros quadrados. Nessa parte de construção, de empreitada, o Código Civil tem uma previsão, sabe, no artigo 600 e alguma coisa, de que existe uma margem de tolerância de erro para mais ou para menos de 5%. Caramba, então, apertadinho. Se você tem 100 metros quadrados para entregar, é admitido você errar para menos 95, entregar 95 metros quadrados. Sim. Ou para mais 105, 102. Ah, mas por que para mais não é bom não? Porque sim, vai ser bom, porém você pode ter, por consequência de ter um espaço maior, você pode ter consequências maiores na questão ambiental, na questão de IPTU, sim, na questão de condomínio, se for pela metragem. Então tem impactos que, mesmo que a área construída seja maior, você também tem uma responsabilização em relação a isso. Não necessariamente um benefício, né? Não necessariamente um benefício. Entendi. Mas a questão da metragem, da oferta que o corretor faz, ele tem que ter muito cuidado. Além da metragem, qual foi o outro? O valor, não foi? Isso, valor ou metragem. Pronto. Vamos utilizar o que os tribunais já decidiram. Ainda que a gente esteja num supermercado, olha o nome, supermercado. Então ele tem condição de fazer propostas e valores que eu não vou discutir. É aquele valor lá. Você não vai comprar uma televisão num supermercado desses, nessas redes grandes e dizer, não, porque eu quero, se eu pagar à vista, vai 30, já tem lá dizendo quanto é, o desconto se for à vista. Até baixa o aplicativo e compre mais. Já está prefixado o preço. Eu não vou discutir só por causa de mim. A não ser que eu seja um grande comprador, aí são condições diferentes. E tal. Perfeito. E aí não se aplicaria o Código de Defesa do Consumidor. Mais um exemplo. Só que acontece que já foi decidido na relação de consumo. Vamos supor que essa televisão esteja à venda por R$2.000. Só que por erro do funcionário, da impressora ou do gerente do estabelecimento, colocou lá R$5. Certo. Sem nenhum tipo de saldão, promoção, queima de estoque, nada. Apenas colocou R$5. A gente tem no conhecimento popular de que o preço que está lá vai vincular. Porém, quando ele é tão desproporcional e excessivamente prejudicial, está na cara que ali foi um erro. Então, o consumidor também tem que agir de boa fé. Não é porque o preço está 1% do seu valor real que ele vai ser. Se for, pode prestar atenção que a prática do mercado vai colocar um saldão, queima de estoque, liquidação, e a empresa vai divulgar. Então, erros acontecem. Agora, se for uma prática comum do mercado, o que era 2.000 está por 1.700, ainda que seja erro, é uma margem aceitável, ele vai ter que se obrigar por aquela oferta pelo Código de Defesa do Consumidor. Sim. Pelo Código Civil, ainda que seja corretor pessoa física, o Código Civil ele exige que a pessoa ela se responsabilize pela oferta feita. Então, tanto de metragem, com a tolerância de 5% para mais ou para menos. Isso é importante falar. A gente está falando isso para imóveis na planta. Imóvel já construído, o corretor ele tem que saber a informação correta. Inclusive, é recomendado que ele verifique na certidão de ter o teor do imóvel a metragem correta, porque às vezes as certidões elas estão defasadas também. Sim, não são precisas, né? Não são precisas, a metragem não é nem por metro, a dimensão não é por metro, é por vara, se for imóvel rural, por exemplo. Então, assim, é interessante que o corretor ele até promova a atualização da certidão
Sim. Para que ele consiga vender de forma mais clara, mais fácil, aquele imóvel. Ele tem que checar todas as informações. Entendi. Yuri, falando de análise de risco, que é uma coisa inerente às transações imobiliárias e compras como um todo, que né, tem risco envolvido. Certidões fatais é um tema, né, recorrente no mercado imobiliário. Qual a certidão que, se vier positiva, é motivo imediato para o comprador desistir do negócio? De forma genérica, certidão que é obrigatória é a certidão de inteiro teor. Ela vai ter o registro matrícula do imóvel, você puxa a certidão de inteiro teor, se houver lá penhora, indisponibilidade, execução, uma averbação de ação premonitória, já mostra que existe um credor cobrando uma dívida daquele proprietário daquele imóvel. Sim. Então, qual é o meu interesse em comprar aquele imóvel que já está sendo objeto de execução, que vai futuramente pagar uma dívida? Pode ser meu interesse, sim. Eu observando que o imóvel está sendo questionado ou preparado para quitar uma dívida, na ação premonitória, por exemplo, eu posso ter uma barganha maior com o vendedor. Uhum. Quer dizer, olha, vira argumento, né? Vira argumento. Então, assim, não é o fim do mundo. Eu posso dizer, inclusive, olha, eu vou assumir a sua dívida, porém, se o imóvel é 100, você deve 50, sobraria 5,50 para negociar. Mas como existe um risco envolvido, o valor que eu vou te pagar é menos. Sim. É 30, 40, Sim, 20. proporcional Ao risco. Sim. Então, assim, o risco, ele pode ser um fator de barganha a mais na negociação. Mas ele precisa ser muito bem calculado. Sim. Tem que ficar explícito, né? Explícito. Por quem está comprando, por quem está vendendo e por corretor que está intermediando. Sim. Então, o corretor, quando ele faz a avaliação, uma das coisas que eu mais observo não é só a avaliação, mas para mim eu acho muito importante a vocação do imóvel. A vocação seria a vocação do imóvel? Vocação é um imóvel que é predestinado pela sua localização, pela sua característica, a atender uma finalidade. Vou dar um exemplo. Imagine que eu construí um porto particular. Sim. Durante 50 anos usando aquele porto. E loquei ele. A empresa não usa mais aquele porto. Eu estou sem ninguém utilizando. Existe todo um maquinário, toda uma estrutura pré-montada, licenças ambientais, certinha para poder alguém que tem interesse locar aquele imóvel e usar como porto. Sim. Usar como indústria, usar como imóvel rural. Imagine, por exemplo, trazendo para um imóvel urbano, existe um ponto comercial que durante 50 anos sempre foi farmácia. Tem uma predisposição a ser farmácia. Tem uma predisposição porque ele já tem ali uma carteira de clientes que assiduamente sabe que aquele ponto é farmácia. Era uma hamburgueria, uma rede grande, uma rede pequena, mas tem uma fidelização de clientela naquele ponto. Então, quando você vê a vocação do imóvel, e você pode ver também, às vezes, as circunstâncias do mercado mudam. Sim. E aquela área que seria uma área industrial, rural, passou a ser uma área urbana. Então, você pode mudar a vocação do imóvel observando as novas dinâmicas do mercado. Então, quando você consegue perceber a vocação do imóvel, isso é uma atuação direta do corretor, do avaliador de imóvel, ele vai verificar que existe um potencial de valorização, de negociação, de atingir um nicho de cliente, né, de comprador, de locador mais qualificado. E com isso ele vai se valorizar. Então, essa atuação conjunta com o corretor de imóveis, ela é fundamental para que a gente tenha o melhor negócio com as condições daquele imóvel ou a projeção do futuro que ele possa ter, né? Exatamente. Entendi. Então, cada vez mais claro, né? A transação tem que ser, primeiro, pautada e precavida com mecanismos jurídicos para que as partes não sejam lesadas, e tudo tem que ficar muito claro. A gente acabou de falar de que se o imóvel tem acabou de falar, uma certidão fatal, mas se as partes sabem, as partes envolvidas sabem, o negócio pode ser feito. Vai ser envolvido, vai ser tratado na negociação. Sim, tem que ficar tratado. Eu vou falar tem ainda aberto, né? A fatal é certidão inteiro teor. Se ela tiver lá dívida, execução, indisponibilidade, penhora, hipoteca, como é que você vai negociar um imóvel que está hipotecado? Sim. Que já é garantia de outro negócio?
Então, você reduz, você aumenta o risco, você diminui a liquidez daquele negócio. Mas, eu gostaria de complementar com outras duas certidões que são um pouco esquecidas. Quando a gente está tratando de imóvel em condomínio, se existe um imóvel em condomínio, existe uma administração condominial. Certifique-se junto à administração do condomínio, que lá eles vão emitir uma certidão se existe dívida ou não. Se está quite ou não. Ou não, para saber. Se não está, qual é o valor da dívida. Tudo isso tem que ser calculado, né? Tem que entrar no jogo, né? E uma certidão que também é interessante, a certidão municipal, e a gente utiliza mais isso quando são terrenos ou imóveis rurais, que é a certidão de uso e ocupação do solo. Para quê? Para saber se aquela área, naquela região, possui alguma limitação, algum impedimento público de ser utilizado ou não. Então o município vai dizer, nessa área não pode ser utilizada para fins residenciais, porque é um distrito industrial, porque ali embaixo foi um aterro, foi um lixão. Então ele vai limitar o uso e futura ocupação daquele solo. Então o principal em relação às fraudes é a certidão de inteiro teor do imóvel. Em relação a dívidas, certidão de condomínio, certidão de uso e ocupação do solo, que você emite junto com a municipalidade, e dos compradores, dos envolvidos, né, no negócio, certidões pessoais de cada um. Entendi. Para tudo ficar muito, muito claro, para todo mundo saber o teor de todas as partes envolvidas, não tem nada nebuloso, não é isso? Isso. E outra coisa, às vezes a gente tem uma jornada da negociação, começa com visita, depois você tem a assinatura de um contrato de promessa de compra e venda, escritura pública, financiamento e vai. Cada fase dessa, para ser assinado o contrato, escritura pública, contrato de financiamento, outorga, você tem que emitir certidão de inteiro teor atualizada. Porque pode atravessar uma decisão judicial. Sim, no meio do processo, né? No meio do processo de compra e venda. Sim. Atualizando a situação do imóvel que impeça aquela transferência. Recebi ligação recente de um potencial cliente que arrematou o imóvel em leilão, leilão judicial, e quando foi na fase de fazer a outorga, né, que ele reconseguiu o registro dele como novo proprietário no registro de imóveis, o tabelião informou que não poderia fazer justamente porque recebeu uma ordem de penhora. E aí travou tudo, né? Travou tudo. Ordem de penhora e uma decisão judicial anulando o leilão. Ih, piorou. Então, na fase final, sim, isso foge até ao controle, porque você sabe que quando você vai adquirir um imóvel por leilão, existe também esse risco de leilão ser anulado. Sim. E imóvel leilão, geralmente, quem compra já sabe que vai ter problemas, né? Que tem que resolver, às vezes, reformas, resolver pendências de cartório, mas no meio do processo, ter esse BO revelado deve ser frustrante. Mas ele só vai ser revelado se você consultar. Não, sim, eu sei. É melhor saber antes, né? O corretor tem que atuar firme nisso aí. Sim. Yuri, já nos encaminhando para a nossa última pergunta aqui, e mais uma vez eu agradeço seu esforço aqui, estar aqui com a gente, respondendo essas perguntas que são muito importantes para você que está estudando, para ser corretor, que já é corretor. Falando agora de dívidas condominiais, você falou de certidão se o empreendimento de um condomínio, você está quite com a administração condominial. E também de com o IPTU, né? Então todo empreendimento tem IPTU, seja ele rural, seja ele, né, condominial, seja ele uma casa, enfim, comércio. Essas dívidas, né, condominiais e de IPTU seguem o imóvel ou a pessoa? O comprador pode ser obrigado a pagá-las mesmo sendo de 5 anos atrás? É uma pergunta muito interessante. Então, são dívidas que elas acompanham o imóvel. Então, no caso, acompanha o imóvel, não a pessoa. Não a pessoa. Tanto é que você entra no imóvel. É uma das certidões que você tem que buscar. Foi uma das últimas que eu falei. Certidão junto às fazendas públicas, né? Sim. Então, junto às municipalidades. IPTU, quem cobra é o município. Se você for para o imóvel rural, ITR é a União. Então, quando você puxa essas certidões e observa lá que existe um valor, mais uma vez esse valor vai ter que entrar na negociação. Sim, abatido. Ele já está ciente. Sim. Porque você não consegue nem fazer a transferência se não quitar, por exemplo. Então você vai fazer a compra e venda do imóvel, do apartamento. Com dívida de IPTU, você tem que sanar a dívida de IPTU e depois pagar ITBI.
E no caso, sem quitar essa dívida, você não consegue fazer a transferência do imóvel? Não consegue. Entendeu? Seria uma lesão ao erário, né? Ao município que depende dessa... Aí, no caso, se a pessoa ficou sem pagar IPTU, tem IPTU de anos aí atrasado, o imóvel dela tá travado, não consegue fazer venda, fazer negociação? Geralmente sim. Por quê? Porque o IPTU, ele tem um tempo, né, para ser executado, para emitir a certidão de dívida ativa. Sim. Então, o município ele tem um tempo lá para, geralmente com 5 anos, ele já tem tempo suficiente de estar negativado junto ao município. Sim. Então, o próprio cartório, quando faz a tramitação da compra e venda, da transferência de titularidade, ele vai obrigatoriamente puxar a certidão com o município. Se tiver dívida lá, o próprio cartório vai dizer, venha para poder quitar. Traga, não, nada feito, né? Não, nada feito. Entendeu? Então, a dívida de IPTU, realmente, se for judicializado, o que acontece às vezes? A pessoa judicializa para não pagar o IPTU. Então, fica aquela suspensão da cobrança do IPTU. Mas o que seria judicializar? Eu acho que o município está cobrando IPTU abusivo de mim. Então, não vou... Você questiona, né? Questionar judicialmente. Ou, por exemplo, como aconteceu recente aqui em Aracaju, com a divisão das áreas ali do... Jabutiana e São Cristóvão. São Cristóvão. Se é de São Cristóvão e Aracaju. Muitos terrenistas, muitas pessoas que tenham grandes propriedades de terra ali, naquela região, na zona de expansão, usaram uma excelente estratégia jurídica. Eu digo excelente estratégia jurídica porque realmente foi uma falha dos dois municípios, né? E do Estado, na hora de dividir, não ter guardado os marcos as divisas de demarcação entre os dois municípios. Então surgiu para o contribuinte a dúvida. Por que eu tenho que pagar Aracaju se, pelo que eu entendo, faço parte de São Cristóvão, que IPTU é mais barato? Então, por que eu tenho que pagar 2 vezes se de um município é mais barato e eu estou vinculado àquele município? E não está claro onde eu estou, né? Não está claro. Então entraram com ação judicial para isso. Foi por conta disso, inclusive, que veio essa decisão informando que aquela região, parte daquela região seria de São Cristóvão. Então, isso aí está pendente. Quando vier algum tipo de cobrança, elas prescrevem em 5 anos, quem vai pagar é quem está lá na titularidade daquele imóvel. Então, mesmo que exista alguma pendência de IPTU, pode ser feito. Se ela tiver suspensa judicialmente, pode ser feita a transferência do imóvel e o município vai cobrar do atual proprietário. Vai caber ao proprietário que está no imóvel cobrar essa dívida que era anterior ao vendedor, se ele não informou da existência dessa dívida. Se já informou, já fazia parte da negociação. Então, não tem como haver ressarcimento que já era conhecida. Entendi. Dívidas de condomínio foi aquela situação que a gente verificou. Você está quito com a administração, né? Exatamente. Inclusive, dívida de condomínio é uma das causas de você levar o imóvel a leilão. Sério? Sim. Chega a esse ponto do valor do imóvel ser vendido? Não, independente do valor do imóvel. Se eu estou com uma dívida de condomínio, o condomínio tenta judicialmente com o seu advogado fazer penhora de valor, de salário, de outros bens, para poder buscar aquilo que for menos oneroso ao devedor. Se só existe um imóvel que está lá registrado para ele, é promovida a venda do imóvel para poder quitar o débito de condomínio. Caramba, chega realmente ao extremo, né? Isso. Yuri, chegamos ao final do nosso podcast. Foram 8 perguntas aqui que eu acho que cada uma delas foi uma pequena aula aqui sobre direito imobiliário que sanou muitas dúvidas que eu mesmo tinha. Eu enquanto pessoa que já financiei imóvel, já fiz transações imobiliárias e conheço muitos corretores. Acho que ele é o dever de casa, ele é básico. Se você não é estudante aqui do CTI da Alfama, não aprendeu com o Yuri Mello aqui com a gente, e de repente está com dúvidas aí, assista e reassista esse podcast, porque vai valer muito a pena. E Yuri, como já é tradição aqui no nosso podcast, eu gosto de estar sempre os últimos minutos para o especialista deixar uma última mensagem, de repente uma palavra de apoio, mais alguma informação, algum insight que você possa ter deixado passar durante o episódio. E finalizar o podcast com chave de ouro, com o cara que sempre está aqui do outro lado da mesa, sempre uma mente, né, brilhante. Eu gosto de deixar esses outros minutinhos para você fechar com chave de ouro o nosso episódio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, toda a família Alfama. E também seu desempenho ajuda com que a dinâmica, a resposta ela seja mais leve, mais fácil, para que todo mundo entenda, não só quem é da área. Mesmo que sejam técnicos, eu acredito que ficou leve de entender. Essa é a ideia. Né? Então, muito obrigado pela forma que foi conduzida, pelas perguntas que foram muito pertinentes. E o que eu recomendo sempre para todo profissional, todo aquele que é proprietário, às vezes não é nem profissional do mercado imobiliário, com Cresce no caso, mas atua no setor de forma profissional,
voltado a uma gestão eficiente do seu ativo imobiliário, das negociações imobiliárias, é importante sempre se atualizar, sempre se aperfeiçoar. Isso é uma tônica para o advogado, porque as leis mudam constantemente. Sim. E a gente sempre vai ter que buscar o que é melhor para o nosso cliente. Então, o que eu posso dizer para vocês pode parecer difícil, mas essa aparência de difícil é só o que faz a gente se afastar ainda mais do conhecimento. Quando a gente começa a conhecer, a ignorância acaba, a gente começa a entender melhor a lógica do mercado, os riscos envolvidos, Sim. por que a imobiliária pratica essa porcentagem, por que o banco faz isso, o que é certo, o que é errado, e a gente consegue entregar um trabalho mais eficiente, cada vez melhor para o nosso cliente, e você caminha um caminho mais seguro profissionalmente. Então, inclusive, nós temos aqui excelentes recomendações de leitura do professor Petros, por exemplo. Sim. Especialista em direito imobiliário, né? Exatamente. Ele não só é advogado, como também ele tem imobiliária. Então, eu já tive a oportunidade de ler várias obras dele, e a gente percebe que ele traz a dinâmica, não só o frio da lei, mas ele é comum acontecer isso. Sim. Geralmente o erro está aqui, vá Sim. por esse caminho, que quando a gente vê o que está no nosso dia a dia. Ponto. Muitas das nossas respostas aqui que nós demos foi com base nos livros do professor Petros, que faz parte também do acervo que a gente tem, que a gente estuda. Sim. Pós e outras especializações. Quando a gente junta tudo, a gente consegue entender melhor a visão dele, de alguém que atua não só no jurídico, mas também na gestão do dia a dia dos imóveis, é muito enriquecedora. Sim, essa obra vai estar aqui embaixo, inclusive, na descrição do podcast, você consegue comprar online. E se você é de Sergipe e Aracaju, você pode vir aqui na Alfama, pode folhear o exemplar, comprar o seu aqui mesmo com a gente. E aí fica de recomendação para todo mundo que quiser, né, complementar a sua formação, que se você não, de repente não estudou com a gente aqui no curso TTI e não teve contato com obras como essa de Petros, recomendo demais. Eu posso também fazer um jabá? Com certeza, deve. O pessoal, é um projeto que eu já venho há algum tempo já com esmero me dedicando. A gente está num mundo eletrônico e digital. Uhum. Então, eu tenho o meu site. Então, lá vou trazer um compromisso meu, ainda nesse semestre, trazer informações no setor de forma gratuita e outros serviços, obras também autorais minhas, vão estar lá divulgadas para a gente tentar enriquecer, trocar essa informação muito boa. Então, recomendo, se possível, tiver curiosidade, quiser aprender e discutir mais sobre o mercado imobiliário, sobre dúvidas, o site Dr. Yuri Melo, Dr. Yuri Melo, e no Instagram, Yuri Melo ADV, a gente traz constantemente novos conteúdos, inclusive no aspecto local também. Bacana, vou deixar tudo aqui embaixo, rede social dele, site dele, se deixar o WhatsApp, de repente para tirar alguma dúvida, ter contato direto com um especialista em direito imobiliário, tá tudo aqui embaixo. Yuri, obrigado mais uma vez, estamos juntos, vai ser convidado outras vezes para resolver outras questões aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Dúvidas, deixa aqui embaixo. Se não ficou sanada aqui alguma dúvida, deixa seu like, se inscreve no canal. Te vejo no próximo. Valeu!